nossa alegria, um dos grandes nomes do futebol brasileiro, verdade. grandes nomes do futebol brasileiro, treinador ou jogador, pode escolher o que tu quiser dele. Foi craque nas duas. Pode escolher. Paulo César Carpegiani, muito obrigado por nos atender nesta tarde de Copa, esperando a Inglaterra, esperando a Noruega. Carpegiani, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é uma satisfação toda especial. Eu teria a preferência de entrar ao vivo com vocês, mas no link ali consegui, mas a senha, eu tenho várias senhas e não consegui fazer o... Eu compreendo, Paulo, estou com você. Não, mas tá lindo. Uma satisfação tá muito especial, ouvi-los. Arrumamos uma foto bonita tua, Carpegiani, isso que importa. Então, tá bem demais, Paulo César Carpegiani é a quem eu recorro cada vez que o Pedro Ernesto quer me botar 4 volantes. Pedro Ernesto 13 Copos quer jogar com 4 volantes e eu digo, Pedro, se você me der 4 Paulo César Carpegiani, eu jogo com 4 Paulo César Carpegiani. Mas com esses seus volantes aí eu não jogo com 4, esquece, porque aí é outro mundo. Paulo César Carpegiani, prazer falar com quem treinou o time de clube que eu mais gostei de vir jogar entre todos os times brasileiros desde que eu vejo futebol, antes mesmo de ser profissional, de ser jornalista, que é o Flamengo de 81, Flamengo de Andrade, Adílio Zico, Leandro de um lado, Júnior do outro, Tita, Nunes, Lico, o goleiro Raul, Figueiredo, Moser. Aquele time de clube é o time que eu vi jogar mais bonito o futebol em todos os meus 62 anos de vida, time brasileiro. E você teve a emoção da Copa com o Paraguai. Queria que você começasse conosco, Paulo, dizendo para o nosso ouvinte o que é a sensação de um profissional trabalhando como treinador. Você foi também jogador de Copa em 74 com a seleção brasileira de volante. Como é que é estar numa Copa, trabalhar numa Copa? É uma espécie de assinatura de uma carreira? Como é que passa na cabeça de quem joga futebol ou treina futebol estar numa Copa do Mundo trabalhando? Bom, primeiro eu gostaria de fazer uma colocação sobre o Flamengo. Naquela época, eu tinha muitos jogadores técnicos, altamente técnicos. Inclusive, a última colocação foi o Lico, que era um 10 também. Tinha vários 10, tinha o Tita 10, tinha Lico 10. Tinha os volantes, os meio-campo, Adílio, que só não tinha assim, um poder de marcação forte. Então, nós tínhamos o que nós vemos hoje na Copa do Mundo. Desde aquela época. E eu não sei por que estava um pouco extinta. E essa Copa nos demonstra isso, principalmente aquelas grandes equipes, que é a famosa compactação. A compactação significa 30, 40 metros de campo. Você imagina a linha do meio campo, 20 para lá e 20 para cá, tanto para sair, para fazer a marcação. Não é aquele time que sai fazer a marcação, a defesa fica lá atrás. Então você tem 70, 80 metros para o adversário jogar nisso. E eu tinha no Flamengo essa grande dificuldade de conseguir tirar grande mérito, modestamente, dessas condições daquele time tão famoso, que marcou história, marcou época, essa compactação. E hoje nós temos o privilégio de ver as grandes seleções, elas fazem com muita perfeição essa compactação. Fica muito mais fácil, você cansa muito menos. Aí que de posse de bola você tenta agredir. Então, essa Copa demonstra também, pela condição de aqueles jogadores que tiver mais qualidade individual, o drible, a jogada pessoal, é a que tem grande possibilidade de vencer o jogo. Não é um ou dois, não, são vários. E me parece que a França está mais apropriada nessa situação. Estou com você. Mas tu tem um conjunto muito coletivo, muito bom, tem um meio de campo que faz a equipe jogar, coisa que o Brasil não teve meio campo. Ficou demonstrado que uma equipe é uma garotada só, a equipe da Espanha, e isso não significa grande coisa, significa sim a parte coletiva, e que é muito bem feita, com ótimas condições técnicas também. Tu me fizesse uma pergunta, desculpe, Maurício, sobre estar em Copa do Mundo como jogador ou como treinador, trabalhar numa Copa. Bom, como jogador, você sempre, num time, numa seleção, você divide uma condição com outros 10 dentro do campo. A diferença de como treinador é uma coisa assim que eu considero como um título nacional, um título campeão do mundo, porque é um momento seleto ali
É um momento seleto, é um momento único. E você está representando, principalmente como eu estive, a seleção paraguaia de um outro país, assim, algo para mim foi especial na minha carreira, que eu considero assim como um dos grandes instantes, grandes momentos, e tive esse privilégio de como jogador, mas principalmente depois como treinador. Ainda ontem, Carpegiani, a gente estava lembrando no bate-papo aqui, eu, Lucianinho e o Maurício, de uma entrevista sua, onde você falava sobre Copa do Mundo, com a experiência que tem, de, nos momentos decisivos da Copa do Mundo, não ter zebra, né? De chegarem as seleções que realmente... disso ontem, é verdade. A gente estava batendo um papo sobre isso. E a gente começou a buscar toda a história, né, de Copa do Mundo. Talvez ali a Croácia, conseguiu chegar numa final, mas, via de regra, quem chega são as seleções que tem camisa, que tem história, que tem tradição. E não seria um absurdo falar em zebra em Copa do Mundo, porque não é... A gente vê em tantas competições eliminatórias acontecer isso, né? A zebra. E Copa do Mundo não é nem ida e volta. É um mata só, é um jogo. Daqui a pouco poderia acontecer, mas não acontece. E a gente está vendo nessa Copa do Mundo... Claro que a Suíça agora chegou na fase de quartas de final. Vamos ver o que vai acontecer hoje contra a Argentina. Mas França e Argentina, né, parecem que caminham para, quem sabe, chegarem em mais uma final. O que acontece, Carpegiani, que na Copa do Mundo parece que a camisa pesa? Apesar de ser uma competição muito curta, né? E na primeira fase você classifica com 2 e uma terceira agora com enorme número de seleções, ela dificilmente vai dar zebra, porque estão qualificadas aquelas equipes que são realmente as tradicionais e que tem dentro da sua equipe os grandes jogadores, né? Nós temos hoje um exemplo que foge um pouquinho à regra, né, que é o Brasil. O Brasil, por exemplo, foi eliminado, e depois não sei se vocês vão fazer perguntas sobre isso, mas ele foi eliminado de maneira assim muito, muito ruim. Muito ruim. Sim. Pergunta que nós, o sentimento que nós temos nesse momento, todos nós brasileiros, acredito que se for pensar um pouquinho, pensamos, e a próxima? O que temos para a próxima? Quem são os jogadores que nós temos para a próxima? E vai ser o mesmo treinador. Então, uma pergunta, assim, muito significativa e muito preocupante mesmo, tá? Porque ali estavam talvez os melhores, um ou outro que poderia estar, mas ali estava a nata do nosso futebol. E não foi o suficiente. Foi uma equipe que teve muita dificuldade, a gente achava que deu uma melhoradinha ou não, mas ela nunca se impôs de uma maneira técnica e tática como algumas outras seleções que são as favoritas. Já que você entrou nessa levada antes mesmo da gente perguntar, e foi uma iniciativa ótima sua, porque é uma correlação que a gente faz com as outras seleções, como nós também sabemos, Paulo, que não é uma razão só que bota abaixo uma seleção numa Copa do Mundo, como não é uma razão que bota para ser campeã, qual é a principal razão na sua avaliação da saída do Brasil tão precoce da Copa e a que vem imediatamente a seguir, especialmente que dá para arrumar nos próximos 4 anos de ciclo, assim que terminarem as férias infinitas do Ancelotti? A nossa seleção tem uma camisa muito forte, né? Mas isso muitas vezes não basta. Ela tem que ter condições, qualidade, taticamente, jogadores excelentes. As dificuldades que eu vi na nossa seleção, nós tivemos dificuldade muito imensas já contra o Japão, uma equipe muito qualificada, muito bem organizada, tá? Nós tivemos enormes dificuldades, tá? Eu só registro aqui, por exemplo, só para demonstrar isso, o nosso gol de empate, se nós vamos recordar um pouco, o gol do Casemiro, a bola estava pelo lado esquerdo ali, estava fazendo um espaço ali, e essa bola foi lançada. Ela foi lançada lá para o segundo pau. E quem estava lá que fez o gol de empate contra o Japão? Casemiro em lançamento de Gabriel Magalhães. O que o Casemiro estava fazendo lá? Graças a Deus que ele fez o gol. Mas o que ele estava fazendo lá na pequena área, que naquele momento já estava chuveirando bastante, essa seria a única explicação. O que ele estaria fazendo lá naquele momento, a bola pelo lado esquerdo,
Casemiro está lá do lado da trave, quase impedimento, tá? E acabou fazendo o gol de empate. Então isso demonstra realmente, pode acontecer no lance pessoal, mas isso demonstra realmente que aquele setor que é o mais importante de um time de futebol, nós não tínhamos. Casemiro foi meu jogador. Queria abrir um parênteses. Ele foi vendido ao Real Madrid. Ele chegou e foi emprestado. E aí, quando ele voltou, já estava Zidane. Ele deve toda a sua carreira, toda a sua grana que ele tem, e que não deve ser pouca, quando o Zidane descobriu que ele deveria ser o primeiro volante e ao lado do croata e do alemão, na frente dele. Kroos e Modric. Então, quando ele teve essa condição, ali ele teve todo o esplendor de jogador de meio campo. Foi o grande jogador daquela equipe. Ele foi meu jogador do São Paulo, eu jogava com ele da meia, tá? Fazendo vai e vem, e um outro volante, que eu não recordo o nome, jogou no Internacional também, o Moreninho, tá? Que jogou. Então, Casemiro não tem a dinâmica para ser um jogador de Wellington. meio, não tem 2 homens e meio. Como? O Wellington, não era o volante Wellington? Wellington, perfeito. Perfeito. E ele não tem aquela dinâmica para meio. E o seu companheiro também, apesar de ter feito uns passes muito importantes, não é aquele jogador de chegar no meio campo e dizer, se impor com qualidade, ser o dono do jogo, como nós vemos muito. Bruno Guimarães? Isso. Eu acho que em alguns momentos fez alguns passos interessantes, mas com o Casemiro tiveram enorme dificuldade, era sempre buraco no meio, um time descompactado, apesar de nós termos um treinador muito consciente, o melhor treinador do mundo no momento, com grandes títulos, né? Mas nós tivemos enormes dificuldades. A partir daquele momento que você falou 4-2-4, o meio não era o suficiente para a gente impor qualquer tipo de futebol assim, contra uma grande equipe, e quando era necessário se impor. Então nós tivemos essa grande dificuldade. Pois não? O Carpegiani, sobre essa dificuldade que você estava falando, se estabeleceu um debate sobre o trabalho do Ancelotti aqui, de a seleção brasileira ter sido reativa demais. Ter dado muito a bola para o adversário, né? Vários jogos o Brasil teve menos posse de bola do que o adversário. Em cima de 2 números, contra a Noruega tivemos 30% de posse e trocamos metade do número de passes que a Noruega trocou. Pois é, na sua avaliação, foi um erro de estratégia? O Brasil hoje tem condições, com o material que tem o Ancelotti, poderia ter tido um comportamento de time mais propositivo? Olha, mais propositivo na sua escalação, acho que não. Que era um 4-2-4 típico, né? A grande dificuldade é o meio. Então nós tínhamos aqueles jogadores que quando o adversário tinha bola, aquele buraco no meio. Então os dois, principalmente o Casemiro, que não tem mais aquela mobilidade, nunca teve, mas quando tinha aquele tripé do Real foi uma grande figura, como eu frisei. Mas ele jogando com 2, ele não tem a dinâmica. Ele caminhava dentro do campo. Ele caminhava. Então, essa foi uma das grandes dificuldades de você se impor. Quando você não tem um meio que a bola para no meio, quando eu digo do Guimarães também, que a bola tem que parar no pé dele, ser o dono do jogo também, ele tentava ser agressivo, passava essa bola para os atacantes, onde nós tínhamos 4 atacantes. Então, eu acho que a maneira que... E eu respeito muito do nosso treinador, é um treinador firme, né? Ele não é aquele oba-oba, tanto é que os 2 laterais, principalmente no lado direito, talvez ele tenha dado graças a Deus quando machucou o lateral que era do Flamengo, para ele poder pôr o Danilo, que é um reserva, sem apoios, mais na marcação, mais preso na defesa, justamente por ter 4 atacantes, que era a ideia dele inicial e que ele começou a Copa assim. Então, você vê, nós tivemos depois o Paquetá no meio, mas o Paquetá é um jogador que também foi meu jogador no Flamengo, não tem aquela dinâmica, não tem aquela responsabilidade de jogador de meio. Ele é um jogador que joga para ele.
Né? Apesar de ter feito uns passes interessantes, etc., melhorou um pouco, mas é um jogador que joga para ele. Então, o nosso meio realmente é preocupante, sempre foi preocupante, e preocupante será daqui para frente. Nós encontrarmos esse elemento para formar uma seleção boa. Ô, Carpegiani, Felipe Duarte aqui de Porto Alegre para te fazer uma pergunta exatamente sobre isso, que é um ponto que eu julgo muito preocupante pro futuro. Aonde o Brasil parou de produzir meio-campistas, e eu não estou falando só da figura do camisa 10, mas do camisa 8 pensador, até do volante construtor, né? E aí vou remeter àquela imagem da Copa de 74, da qual tu fizesse parte, onde o meio-campo era extraordinário e não tinha ali nenhum camisa 5 para quebrar a bola, para desarmar. Todo mundo jogava a bola e todo mundo desarmava. Por que o Brasil parou de produzir esse tipo de jogador e como faz para começar a produzir de novo? Pô, eu te faço a comparação te respondendo, é muito difícil a tua pergunta, né? São etapas que você... são momentos que você vive, né? São momentos que aparecem para o futebol essas grandes figuras. Né? De vez em quando nós tivemos muitas figuras. Eu te comparo com o Paraguai. O Paraguai, por exemplo, eu na Copa do Mundo, eu não tinha o 10. Eu tinha uma boa parte defensiva, mas não tinha os atacantes os que poderiam definir, não tinha muita qualidade na frente. Paraguai não dá para comparar com o futebol brasileiro. Em termos de país, a quantidade que você tem de 200 e poucos milhões, era obrigado a aparecer jogadores. Isso são acasos. Por exemplo, são momentos que você vive. É muito difícil eu te responder dessa forma. O Paraguai é um time pequeno. Um time pequeno. É um país pequeno, perdão. Então, no momento da Copa, eu tinha grandes defensores. Apesar de Gamarra adaptado, Arce também. Arce era o número 10, Gamarra era o número 8. Eu com o tempo, fui adaptando esses jogadores. Mas tinha uma grande defesa e faltava meio e atacantes. Depois ele teve grandes atacantes e não tinha bons defensores. No Brasil, acontece isso. São fases que você tem e que é o aparecimento dos grandes jogadores. Não é problema de escolha. Se nós fizéssemos assim, quem faltou? Se nós fizéssemos, quem poderia ser levado? Hoje, nós, em função do resultado, nós podemos discutir isso. Talvez levar um ou outro, mas tu vai e procura e talvez aqueles jogadores que estavam no futebol europeu talvez sejam os melhores. Foi escolhido a dedo. Tá? Mas a maneira como nós somos desclassificados, aí sim eu tenho bastante restrição. Você acredita, Paulo, que nesse ciclo de 4 anos que vem aí, o Ancelotti, que está mantido, vai poder, com esse material humano feito base e a expectativa da construção, da chegada de novos jogadores que a gente ainda não sabe nem o nome, porque são 4 anos. Se surgir um jogador de 18 anos no ano que vem, ele ainda terá 3 anos de ciclo. Então a gente pode contar uma base de que se tiram jogadores de boa qualidade agora, embora nós não tenhamos o protagonista como tem a França ou como tem a Argentina, mas desta base, mais os jogadores que possam surgir, digamos que 2 ou 3, não creio que mais que isso, daqueles que nós não sabemos o nome hoje, como eu estou dizendo. Você acredita na formação de uma seleção competitiva para a Copa Centenária ou o ciclo pode ser mais longo e mais doloroso? Bom, até pela sua nacionalidade, nós temos um treinador muito competitivo. Ele vem do futebol italiano, que ele preserva realmente a firmeza defensiva e a partir daí ele forma o seu ataque. Mas com a firmeza da parte defensiva. Né? E se consagrou dessa forma, teve no Real Madrid grandes jogadores, né? Mas comprovou isso com o título. Não adianta você ser um grande treinador e se você não consegue os títulos. Ele comprovou com isso. Mas isso é muito difícil, Maurício, te responder isso, porque tem que aparecer. Tem que aparecer, tem que se dar a oportunidade e tem que aparecer os grandes jogadores. Então essa safra que teve aqui, nós tivemos a grande dificuldade no setor de meio. Você vê o banco que nós tínhamos o Fabinho, que eu achava que deveria jogar. Não sou comentário de resultado. Eu, na hora da submissão, eu achava que, indiscutivelmente, quem tinha que ter entrado nesse jogo era o Fabinho. Mas isso são, depois, se vocês fizerem as perguntas. Né? Eu gostava do Danilo Santos titular antes da Copa, Paulo, mas o Danilo Santos não teve chance de titular em momento algum. Ele surgiu muito tarde, não foi grandemente experimentado, né? É um jogador com boa dinâmica, era um jogador que era de uma outra posição, né? Foi adaptado ao setor de meio. Né? Então, é difícil você dizer que ele teria dado certo. Hoje nós poderíamos comentar, por que não experimentou? É fácil para nós falar nesse momento, mas
foi muito em cima, ele foi colocado em cima do laço e quase não foi provado, né? Então, essa foi a grande dificuldade também que nós tivemos. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta até fora do Brasil e a gente pode voltar para esse assunto depois com a turma aqui. Daqui a pouco tem Harry Kane contra Haaland. E perguntaram para todos nós aqui, enfim, o pessoal da Zero Hora aí, de GZH, qual é o melhor centroavante, Carpegiani? Repasso para ti a pergunta, quem é o melhor dos dois? É o Kane ou é o Haaland? O Haaland, no próprio City, é um jogador que ele caminha dentro do campo. Se você observar bem, eu vi vários jogos do City, ele caminhava, que a hora que não fazia gol. É um goleador? É. Ele tem aquela explosão, seu tamanho, mas ele é um cara que é um centroavante, é um cara que você não pode fazer muita exigência, tem que fazer gols. Essa é a única figura que você dispensa no futebol, tem que estar presente, tem que fazer gols, tem que confirmar. E quando isso acontece, ele tem que ser mantido. Agora, o centroavante que tu me perguntasse, ele é uma outra característica, ele participa, né? Ele é mais técnico, ele tem mais qualidade, chuta, não tem assim, o drible, que geralmente os centroavantes são raros, aqueles que têm, né? E são os grandes jogadores. Então são um pouquinho, a diferença um pouquinho, características um pouquinho diferentes. Eu, se tivesse uma preferência, eu preferia o quê? É que aí tem um negócio interessante, eu vou guardar as proporções, que eu vou falar o nome que foi treinado pelo Paulo, que foi campeão de Libertadores, que foi campeão do mundo fazendo 2 dos 3 gols contra o Liverpool, que fez o gol da final em que o Paulo César era volante e não treinador, o brasileiro de 80. O Nunes era exatamente o terminal que o time inteiro, com aquela qualidade que parecia infinita do Flamengo, jogava a bola no pé ou na cabeça do Nunes e ela entrava. Guarde as proporções, porque as prateleiras são diferentes. O Haaland, Paulo, me parece ser o tipo de jogador que, se você puser o aparato técnico que tinha o Flamengo, se você puser o aparato técnico que tem a Espanha e não tem o 9, ou da própria França que tem o Mbappé, mas não é o 9, os caras que estão em volta com aquela capacidade de criação, se botam a bola no homem de desperdício zero, como é o Haaland, e guardada a proporção, era o Nunes com você naquele Flamengo encantado, eu preferia o Haaland. Eu preferi o cara que eu construo, e se eu puser no pé e na cabeça dele, ela vai entrar. Sim, e olha que ele joga no City, então ele tem ali a condição, ele é goleador exatamente por isso. O primeiro gol contra o Brasil, na hora que o cara vai fazer o cruzamento, se repararmos bem, ele está atrás do nosso zagueiro. Ele está atrás do zagueiro. E o zagueiro está um pouquinho na frente dele. E ele, quando sentiu que havia o cruzamento, ele sai, ele arranca e sai na frente e derruba o cara até com a cabeçada que ele fez. Então esse é o cara esperto, preciso, e é um centroavante que você tem que admirar e que eu admiro também. Mas se você me fez a pergunta de quem eu preferia dos dois para o meu time, o Harry Kane. O inglês, ele participa e chega também, e chuta forte, como o outro tem. Então são centroavantes assim, com qualidades distintas, diferentes, e que você tem que louvar sempre. E se você tem esse jogador, você tem condições de fazer o gol a qualquer momento. Basta ter uma equipe que jogue, que proponha essa condição para que eles tenham essas possibilidades de fazer o gol. Carpegiani, deixa eu fazer uma pergunta fora a Copa do Mundo, porque hoje é sábado e sexta-feira, falta menos de uma semana, volta o Campeonato Brasileiro para o Grêmio e depois na outra semana para o Inter. Qual é o tamanho da sua preocupação, né, de um profissional de futebol que acompanha tanto e que a experiência que tem, com a dupla Grenal nesse momento do Campeonato Brasileiro próximo da zona do rebaixamento? Olha, uma pergunta assim que não deveria ser feita nesse momento, nós deveríamos estar bem melhor, né? Mas são momentos que estão passando assim e que tudo se resume exatamente, eu acho, num time de futebol, são as contratações, cara. Se elas não são bem pesadas, se elas não são bem conscientizadas, não é porque o teu treinador pede, eu quero esse jogador, é que a direção vai te dar esse jogador.
Ela tem que ser uma concentração de todos os elementos do futebol, estudar bem e ver para fazer a grande contratação, para fazer a boa contratação. Porque senão elas são isso que está acontecendo no futebol brasileiro. Se você tirando Flamengo e Palmeiras, são duas equipes que financeiramente estão bem. Mas os restantes, todas passam dificuldades. Todas. Todas. Talvez aquelas que tenham lá fora uma SAF, que é uma incógnita até hoje, né? Mas que fez assim, uma condição, por exemplo, o Curitiba, se não tivesse feito essa SAF... O Bahia. Teria, eu acho, até fechado. O Bahia também, né? O Bahia também, mas o Bahia sempre foi meio termo. E agora melhorou bastante com essa SAF também. Então, todos eles passam dificuldade. Aonde está essa dificuldade? É na má contratação. Com certeza é isso, você não recupera. Você traz esses jogadores com altos salários, que está muito inflacionado por nosso futebol, essa é a minha consideração, está muito inflacionado, e em função disso, depois na venda, não vai vender a mesma coisa, não vende. Tu vai ceder livre, porque senão tu vai estar pagando alto se ele está te respondendo. Mas geralmente não corresponde tudo aquilo que você espera dessas grandes contratações, dessas que fazem para levar o torcedor no aeroporto e que não se concretizem. Eu vejo o Grêmio assim com muita dificuldade, porque não consegue repetir um time, não consegue definir, tem um meio-campo também aberto, tem um meio-campo muito aberto. Agora com a saída do Arthur, talvez ele escolha alguma condição de fechar esse meio, porque também é aberto demais, sofre muito contra-ataque e tem muita dificuldade de essa bola chegar na frente, assim, com mais rapidez. Algumas vezes chega, mas com não tantas necessidades, não tantas vezes, que é tão necessário no futebol. E o Internacional tem essas dificuldades. Então, muitas vezes você traz um jogador, por exemplo, o meio-campo que era do Flamengo e que veio para o Internacional, me ajudem no nome, ele não está jogando, entra de vez em quando, o pé esquerdo do meio-campo do Internacional. O Alan Rodrigues? Não, o pé esquerdo que veio do Flamengo, foi pago 4 milhões, se não me engano. O Thiago Maia. O Thiago Maia. Dentro de uma composição que é o Flamengo, naquele time bom, ele sobressaía. Ele passava bem, ele estava bem, mas dentro do entrosamento como time. No Internacional, ele não consegue corresponder, por ser um jogador normal. Então, esse tipo de jogador valeria a pena? Que tipo de pensamento se buscou essa consideração que tem que ser feita? Lá ele joga em função desse time, tem que ver ele dentro do nosso time aqui, se ele seria útil. Foi feito com as melhores intenções, mas eu friso com esse exemplo, e que são tantos, que nós poderíamos citar aqui, e que tem que ser levado em consideração o consenso da própria direção na hora de trazer, se vai repercutir, muitas vezes, esse entusiasmo. O Internacional, há algum tempo atrás, aliás, contratou vários centroavantes, etc., a peso de ouro, para jogar junto, não sabia se jogava junto, Boé e outros centroavantes podiam jogar ou não. Valência. Valência. Eu me recordo do primeiro jogo do Valência, foi com o Mano, no Beira-Rio, ele estava pelo lado direito. E o Mano, o primeiro berro que deu, e a volta? E a volta? Lá estava o Valência, com uma característica que não era para fazer essa função. Não é essa, ele é central, ele é de meio, de centroavante, ponta de lança e alguma coisa assim. E o Mano gritando, e acompanha o lateral toda hora vindo. Eu recordo muito bem isso. Então eu digo, na hora de você trazer 2, 3 centroavantes, vai adiantar alguma coisa? Qual é a condição de escolha, de pensamento, de unificação de pensamento para trazer? O estudo que é feito? Então isso acaba influindo, acaba prejudicando o clube enormemente. E na hora de vender, você tem que o quê? Ser bem livre dele para não pagar o salário. Então esse é o Paulo, futebol essa conscientização que nós temos hoje.
Desculpa, é que tem um delayzinho aqui, a gente está com algum delay, às vezes eu lhe atropelo e peço perdão. Eu quero fechar de minha parte em relação à Copa do Mundo, voltando para a Copa, porque tem um favorito que é fechado em ata aqui no Sala de Redação, talvez até a imprensa mundial fale no enorme favoritismo francês. E guardadas de novo as proporções, a França é favorita porque tem jogadores de uma qualidade imensamente superior do meio para frente. E aquele seu Flamengo de 81, que quem não viu jogar consegue ver jogos inteiros na internet, Flamengo 5-4, Flamengo 4-3 no São Paulo, no Morumbi, Flamengo fazendo partida contra o Liverpool 3-0 na final de um Mundial, era um jeito de jogar encantador. E eu quero fazer a seguinte ponte guardando essa proporção. O treinador Didier Deschamps tem 4 caras acima da média. O que ele faz? Ele dá orientação tática para cada jogador desses? Ou diz assim, olha, depois que a bola chegar em vocês, é com a criatividade de cada um, não é mais comigo. Quando você tem um treinador, um elenco, como você teve em 81 com o Flamengo, e tem o Didier agora na França, qual é o papel do treinador? Ele dá orientação tática só quando esses caras estiverem sem a bola, porque com a bola eles sabem o que fazer? Você nem fala, diz, não enche meu saco, faz o que tu sabe. Ou você dá uma orientação específica de como atacar? Como é que funciona um treinador quando tem talento abundante à mão para ele funcionar, para o conjunto funcionar, Paulo? Eu acho que aquele exemplo que eu citei bem lá no início, a França é um exemplo típico disso, a própria Espanha é outro exemplo. Tá? Aliás, essa Copa ela se caracterizou justamente pela parte defensiva. Quando as equipes, assim, quando vai enfrentar outra grande seleção, Argentina, Espanha e França. O que eles fazem? Aquela compactação na frente da área. Então ali você estaciona o caminhão, como vocês dizem, né? Estaciona o caminhão, o ônibus, tudo na frente da área. Mas aquela maneira ali não tem como entrar. Não tem como entrar. Não tem como entrar. Você não tem uma jogada pessoal, num talento resolvendo. Tá? Então, esse Mundial também mostrou, por isso que muitas equipes de médio porte, né, de equipes não seleção, elas privilegiaram essa parte defensiva com muito louvor, endureceram os jogos. Cabo Frio, por exemplo, foi uma grande seleção, um exemplo de futebol. Eu acredito que tivesse um pouquinho mais de experiência, e se tiverem ela mais para frente, essa poderá ser mais na frente uma das grandes zebras de campeão mundial. Campeão mundial. Cabo Verde, um país pequenininho, os jogadores todos jogando fora. Então, onde buscaram esses jogadores? Como buscaram isso? Como é que foi feito? Como é que foram escolhidos? Surgiu, é uma safra muito boa. Conseguiram formar uma seleção. Cabo Verde foi um exemplo de jogar. Então, te respondendo, Maurício, eu acho que quando você tem assim o treinador, o que ele pensa? Tu vê a França, ela tem uma compactação. Ela conseguiu botar desde o princípio, botando o maior jogador mundial hoje, considerado o número 1, que é Dembélé, e está colocando um pouco mais pelo lado, o Dembélé, mais pelo lado direito, para colocar todos os principais jogadores dentro do campo. E aí ele botou aquele meia, que é fantástico jogador, o Liz, que apareceu, que surgiu como ponta de lança, que ele marca e joga. Então ele consegue fazer essa compactação, mesmo quando o Dembélé, que tem um pouco mais de liberdade, no primeiro jogo ele jogou muito situado pelo lado direito, deve ter tido uma fala muito boa com o treinador, o treinador com ele, de que ele queria um pouco mais de liberdade. Então, se vocês notarem, quando o Dembélé está para o meio, pode ter certeza que esse ponta de lança está no lado dele. Então, essa troca de posições... inverte com ele. Essa troca de posições é obra do seu treinador. Então, consegue ter uma equipe bem compacta em função disso. Eu admiro as equipes compactas, que tanto estão prontas para fazer o presse, porque você fazendo um presse e tua parte defensiva lá atrás, não adianta nada fazer presse. O teu meio vai estar totalmente aberto. Então, não funciona dessa forma, pelo menos dentro daquilo que eu penso. Deixa eu dar uma boa tarde, Carpegiani, para o Rodrigo Oliveira. Já dei antes, mas agora ele está na posição da Rádio Gaúcha lá em Miami.
no estádio do jogo de logo mais. Rodrigo, tudo certo por aí? Quer fazer alguma questão para o Paulo César Carpegiani? Aproveitar que o Carpegiani está conosco, a gente está explorando ele há meia hora quase. E aí, Rodrigo? Na verdade, aqui do lado de fora, ainda acompanhando o ambiente, é uma atmosfera muito legal entre essas duas torcidas. Pena que não tem o Brasil, né? Mas faz parte do jogo. Uma honra conversar com esse eterno meio-campista, grande ídolo, Paulo César Carpegiani. A minha dúvida é a seguinte, Carpegiani. A satisfação por toda a minha. Ontem, na entrevista coletiva aqui em Miami, foi perguntado ao técnico da Noruega se a Noruega entra mais pressionada do que a Inglaterra, porque a Noruega vive o maior jogo da sua história. E os ingleses estão acostumados com jogos desse calibre. Você acredita que o fator peso da camisa no lado inglês é uma vantagem que a Inglaterra ainda não teve, porque o peso da camisa possivelmente aparece mais na fase mata-mata? É um jogo de um prognóstico bastante difícil. Eu gosto bem da equipe da Noruega, porque é uma equipe que, em grandes passagens do jogo, tem uma equipe compacta. Ela tem no seu 10 o jogador que dá dinâmica no jogo. É o referencial do time. A bola passa por ele. Ficou demonstrado no jogo do Brasil, ele foi o dono da bola. Ele foi o dono da bola, jogou livremente. Ficamos 98 minutos sem marcar o cara, o Paulo César. Lá de cima era o negócio que dizer, quem é que vai marcar esse 10? Ele pega a bola no goleiro, mas meu daí Deus. Eu fico bravo, Carpegiani, porque daí o treinador ali, o seu Ancelotti, baita treinador, não vê isso. Tá todo o estádio vendo, o mundo inteiro vendo, e o treinador do Brasil não viu, Carpegiani. Mas esse é um Eu jogador me irrito com o italiano. Você imagina botar o Casemiro, marque, ou o outro, marque. Porque é um jogador com uma dinâmica muito grande e uma versatilidade muito grande e muito inteligente. Então ele vai buscar essa bola lá atrás. Tu pode notar isso. Observe que ele toca, a bola vem lá do campo dele e vai muitas vezes pegar essa bola lá para tirar essa marcação em cima dele. É um jogador muito inteligente e é um jogador que chega bem. É um jogador para ser marcado e olha, é difícil. Tem jogadores, por exemplo, que você deixa passar no teu campo e aí sim é que é feita essa marcação. Mas com esse jogador não, porque ele é muito inteligente, assim como o Messi também, é difícil você marcar, porque ele é muito inteligente na movimentação. Então eu vejo... Lá de cima ficava muito claro, viu, Paulo? Lá de cima na posição de imprensa, muitas e muitas vezes o Odegaard veio receber a bola do goleiro Nilan, e outras vezes ele recebia do Berger, que era o primeiro volante que se somava aos dois zagueiros, e o passe que ele dava era de 3 metros, porque o Odegaard vinha buscar esse jogo. E a partir daí ele ia construindo num toque. Se a Inglaterra vai dar essa liberdade hoje para a Noruega. Não vai marcar individual, né, Paulo? Mas provavelmente vai ter algum tipo de marcação setor, até porque o Brasil muito raramente marcou alto. O Brasil não marcou pressionando o Nilan, marcava meia pressão. Eu duvido que a Inglaterra deixe o Odegaard cartear jogo desde o seu goleiro, como o Brasil deixou. Esse é o tipo de jogador, quando ele está com a bola lá na parte defensiva, deixa ele tocar lá. Quando ele passa no teu campo, e aí tem que ter alguém com alguma atenção, porque ele está no lado esquerdo, está no lado direito, é um jogador de uma versatilidade impressionante. É um grande jogador. Aliás, esse jogador ele chegou no Real Madrid junto com o Vinícius Júnior, com uma leva de jogadores assim que estavam surgindo. E aí eu estava lendo isso, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, de que o treinador é o Ancelotti. E o Ancelotti, numa certa oportunidade, quando chegou novinho, né, ele era considerado o Messi norueguês. Já era o ótimo jogador, excelente jogador. E ele, com esse meio-campo que se formou com o croata e com o coisa, não tinha ter chance nunca, porque só ganhava o título, etc., não ia ter chance. E aí eu lembro que o menino ele foi falar com o Ancelotti que gostaria de jogar do segundo time que ele estava, para de vez em quando ser lançado no time principal. Então ele ficou desmotivado. E aí o Ancelotti respondeu, não sei se é isso, é fake ou não, respondeu que ele não tinha como dar oportunidade. Pô, pode dar uma oportunidade de vez em quando você botar para jogar, pô. Real Madrid, pô. Tem que surgir novos jogadores, tem que dar oportunidade uma vez ou outra para 15, 20 minutos, entrar ou não, se ele era considerado todo esse Messi norueguês. E aí o menino foi para o interior da Espanha.
não sei que clube que ele foi, não recordo o nome agora. E aí ele teve 2 títulos, Copa do Rei, e um outro título lá que ele fez gols contra o Real Madrid e foi campeão, em cima do Ancelotti. Então, uma história muito bonita. Ele chegou com 16 para 17 anos no Real Madrid. Ele não teve a explosão imediata em cima justamente do que você disse. Havia um meio-campo construído que funcionava barbaramente. E aí ficou parecendo que ele não entregou tudo o que prometia, quando na verdade foi uma questão de tempo na carreira dele, que foi amadurecendo de tal forma que hoje ele é campeão com o Arsenal na Premier League. O Arsenal que não era campeão há 22 anos, e o Odegaard como centro do time do Arsenal, centro do time também da Noruega. E ele teve um grande destaque no Real Sociedad, né? Aí voltou para o Real Madrid, foi para o Arsenal, onde hoje é uma figura central, né? Num time que está muito bem. Bom, então são coisas Carpegiani. assim que ficam na história. E eu queria fazer só a colocação Claro. da Noruega, na parte final ali, que eu acredito que ele tenha colocado aquilo que era de melhor. Tá? Eu torci que o Casemiro não tivesse se recuperado, Fabinho. Tá? Então o jogo foi, no primeiro tempo, assim, numa igualdade de condição, mas nós não tivemos muita posse de bola, mas nós tivemos, assim, algumas boas oportunidades e nós estávamos razoável para algumas condições, até também condições de ganhar o jogo. Aí, 0-0, na hora das substituições, com toda a capacidade e condição que tem, né, com todo o respeito que eu tenho sobre o Ancelotti, ele errou muito feio nas trocas. Ele errou muito feio. Exatamente. Uma falta de convicção, uma falta de erro, deu um branco nele e ele começou a fazer uma em cima da outra pior que a outra. Eu acho que eu vou expressar minha opinião aqui com muita modéstia e sem nenhuma crítica, mas eu acho que eu particularmente, nós tínhamos no lado direito Rian. É um menino que o Brasil inteiro tinha grandes esperanças dele, mas é aquele menino que na seleção brasileira ele não fez aquilo que toda a qualidade que ele pode ter, que não foi exposto na Copa do Mundo, de levar para cima, ter o drible, ter a jogada pessoal. Ele pegava essa bola raramente. Teve um lance no meio da área que ele deu um chapéu sem querer, que foi dominar a bola e deu um chapéu sem querer, ficou na cara do gol, depois acabou não fazendo o gol. E o Ian era um jogador que pegava essa bola e simplesmente atrasava para o lateral, que não era do ofício, que era o Danilo. Então, o lado esquerdo, o lado direito nosso sempre foi com muita dificuldade. Mas estava ele ali. O Brasil inteiro pedia que ele jogasse. Mas demonstrou na Copa que poderia tentar alguma outra coisa. E ao fazer as substituições, quando estava 0-0, aí que foi a coisa principal do nosso erro. Ele colocou simplesmente o Neymar de centroavante. O Carpegiani, eu acho que sobre o que você está falando, eu acho que todo mundo, quando chegou o Ancelotti, concordou, e ficou muito feliz com a vinda dele para a seleção brasileira. E quantas vezes elogiamos ele aqui, né, pela trajetória vitoriosa, pela liderança tranquila, e pelo início de trabalho no Brasil. Mas acho que é fato e todos concordam. Nessa Copa do Mundo, todo mundo esperava mais do Ancelotti, né? Pela própria trajetória dele, né? Mas ele veio meio tarde e até o conhecimento, etc. Eu perdoo, porque é o maior nome da história do futebol, é ele, indiscutivelmente. Eu quero que ele fique, quero que ele tenha a possibilidade de, ao longo desses 4 anos aí, com essa dificuldade de buscar jogadores, e fatalmente ele vai ter. Essa é a principal preocupação que eu tenho. Então, eu só queria concretizar de que, na hora de fazer, o meu ponto de vista era o Casemiro que tinha que sair. Botar o Fabinho, fechar esse meio, porque o Casemiro estava caminhando dentro do campo. Estava 0-0 o jogo. Ele coloca o Neymar, de acordo. Teria que ter tirado o ponto esquerdo, o Ryan, porque ele tinha Martinelli, que era o ponto, e tinha o Vinícius Júnior, e tinha Cunha. Eu teria colocado o Martinelli, ou pelo lado ou pelo outro,
teria posto o Vinícius, com o Neymar vindo um pouco mais de trás. E talvez o Neymar, com a criatividade dele e com a falta de jogo dele, ele poderia pifar pela sua inteligência, pelo grande jogador que é e que foi o craque que nós tínhamos, apesar de toda essa dificuldade, ele poderia, numa jogada genial, ele poderia pifar justamente o Vinícius com a velocidade. Porque naquele momento que foram feitas essas substituições, a Noruega tomou conta do jogo. Estava 0-0. Nós tivemos aquela jogada do menino que estava indo na ponta de lança, o Hendrick, que recebeu aquela bola. Né? Eu não colocaria o Hendrick. Eu colocaria o Vinícius para explorar a velocidade. E teria dado certo, porque fatalmente, acho que teria dado certo, não sou adivinho, mas nós teríamos essa jogada aguda de gol. Jogada aguda, que o Vinícius tem a velocidade, não tem o drible. O drible dele é a velocidade dele. É a velocidade dele. E aí ele consegue fazer o drible em velocidade. E deixaria a Cunha e também deixaria o Martinelli um pouco mais. E depois faria as modificações. Talvez o Luiz Henrique no lugar do Martinelli. Tá? Comentar aqui fica muito fácil, mas eu estou expressando o meu pensamento, que eu pulei depois quando ele fez as modificações, depois ainda botou aquele menino que veio tarde no jogo, veio tarde na composição do grupo, o né? Ederson. Ederson. Então algumas coisas muito inexplicáveis assim, que ele deu branco. E eu perdoo todo o potencial que ele tem, toda a qualidade, principalmente friso o meu ponto que a gente dá uma de bobo, deu um branco e acabamos pagando um alto preço saindo da Copa. Luciano. Bom, Rodrigo, fale. Ao teu comando, as escalações dos dois times com surpresas nos dois lados. Opa! Bom, Carpegiani, querido, muito obrigado. Olha, exploramos muito aí, te exploramos, mas o papo é tão bom que, enfim, a gente vai emendando um assunto no outro e, enfim, pelo teu conhecimento de futebol, pela tua história no futebol, sempre é muito bom te ouvir. Certamente os ouvintes da Gaúcha te agradecem, a gente te agradece muito aqui por essa participação do Gaúcha na Copa. Eu, como comentarista, também te engano como enganei com o meu futebol. Deixo isso para vocês. Um grande abraço. Abraço, Paulo. Grande audiência, todo especial.